Encontros, Encontros de Cultura. Eu sou Paulo Regis e irei conduzir os trabalhos. Contamos hoje com a participação do professor Moacir Costa de Araújo Lima. Ele é mestre em Letras e Linguística Aplicada, bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, licenciado e graduado em Física, autor de vários livros e conferencista nacional e internacional. Proferiu várias palestras, inclusive para amigos, encontros de cultura. Lembramos aos participantes desta live que será possível interagir com o nosso palestrante após a sua exposição. Agradecendo ao professor Moacir Costa de Araújo Lima por ter mais uma vez aceito esse convite da Amigos, passamos imediatamente a palavra. Estás com a palavra, Moacir. Muito obrigado, boa tarde a todos. Primeiramente, meu pedido de desculpa por esse atraso em função da Covid, que continua esse presente chinês que a gente recebeu e não tem como recusar. E então, quanto à participação na Amigos, isso não é mais um convite, é sempre uma convocação, a qual estarei pronto a responder com muita alegria, até porque se trata de um grupo em que todos têm essa preocupação de ampliar o seu conhecimento, de trocar ideias uns com os outros, porque essa história de trocar ideias é um pouco estranha. Tem gente que, quando nos pergunta, principalmente aqueles que acham que não se deve jamais mudar de opinião, aqueles mais fanáticos de um grupo ou de outro, quando eles nos dizem vamos trocar algumas ideias, a gente pergunta com que eles vão entrar, porque não parece ter muita ideia. Isso acontece exatamente com aquelas pessoas que ainda não aprenderam a viver no que nós chamamos o modo ser. Nós, quando utilizamos uma máquina qualquer, no nosso computador, nós temos diferentes modos no próprio telefone celular. E também existe um modo, uma maneira de perceber, de estar mais ligado num setor ou no outro, quanto à nossa vida. Então, há pessoas que buscam o ser. Eu tenho curiosidade em saber o que eu estou fazendo aqui, como eu posso me aprimorar, como eu posso ajudar as pessoas, minhas amigas, como eu posso merecer a ajuda de alguém quando eu preciso. Isso tudo faz com que eu seja um ser vivo e pensante. E sendo vivo e pensante, é para o ser que eu devo voltar as minhas principais atenções. Nós, às vezes, não notamos, mas nós nos desviamos muito disso. Nós começamos a querer mais o ter do que o ser. Há pessoas que entendem que cada um é aquilo que tem. E essas pessoas, por entenderem que não são, mas que têm, mesmo quando não têm, precisam mascarar, precisam mostrar que possuem. Porque uma vez que julgam os outros pelos teres, acreditam que serão julgados pelos outros também por aquilo que têm, e não por aquilo que são, que é completamente diferente. A gente nota isso nas mínimas atitudes. Eu estava assistindo o desfile de Natal em Gramado, então passa aquele desfile bonito. E quando vem o desfile, existem algumas pessoas que atropelam as outras, elas não querem mais saber de onde ficar, elas vão além do limite, elas vão com o celular, botam alguém no ombro com o celular para filmar mais de cima. Por quê? O que leva a esse tipo de atitude? Perdem, às vezes, num show de música, por exemplo, os momentos mais emocionantes. Não curtem aqueles momentos com a alma, não se integram, não são participantes do espetáculo, são captadores do espetáculo. É o modo dele. É claro que nós vamos a um show, queremos tirar alguma foto, nossa presença por lá, também os artistas se apresentando de um desfile, mas eu não posso me preocupar a tal ponto que eu perca a emoção do aqui e agora. Eu perco a chance de viver. Eu vou empurrando, eu quero aqui, no meu celularzinho, na minha câmera, porque agora eu tenho o espetáculo. Mas, se eu exagerar, eu não vivi o espetáculo. Este viver, este cultivar a existência no modo ser, tem sido fundamental. E todos os grandes líderes positivos da humanidade nos ensinaram o ser. Aquilo que eu sou. Quando Jesus dizia, eu sou aquele que é a essência da nossa vida. É claro que os teres
são necessários, são úteis, são bons, nos propiciam conforto, e nós não devemos viver naquele mecanismo punitivo das religiões antigas, em que ter era um verdadeiro pecado, em que nós não podíamos ser felizes, em que nós não podíamos ser inteligentes, em que era feio as pessoas serem bem-sucedidas, era feio as pessoas serem bonitas. Isso tudo por um cálculo de ressentimento que houve durante muito tempo e ainda há na humanidade. Mas, independente disso, mesmo os teres sendo úteis, sendo necessários, nós precisamos, acima de tudo, cultivar o ser. Às vezes nós perguntamos a alguém, a um amigo, conhece fulano ou fulana? Conheço, tem um apartamento em Miami, tem uma casa de tantos metros quadrados, não sei onde, o marido tem uma fábrica com a esposa, tem um consultório de grande sucesso. Não me disseram nem o nome da criatura. Disseram apenas o que ela tem, o que ela é, nada, nem mesmo suas características físicas. É alto, é baixo, tem olhos azuis, tem olhos castanhos, não, nada disso. Disseram apenas o ter e o mais externo e superficial dos seres. Porque se eles dissessem a altura, diriam um ter, mas é um ter ligado diretamente à pessoa. A casa que hoje é dela, amanhã não é dela, etc. e tal. Isso é o culto do ter. E nós, quando não nos cuidamos, levamos isso muito longe. Por exemplo, nós estamos aqui conversando no modo ser. Por que nós estamos conversando no modo ser? Porque ninguém que está ouvindo é obrigado a aceitar todas as ideias que são apresentadas. Nós podemos também interagir, podemos perguntar. Então, nós vivemos um verdadeiro diálogo e não escutamos apenas uma palestra. Diferente dos chamados diálogos ou debates no modo ter, que infelizmente predominam principalmente no mundo político. Dois debatedores vão, cada um deles, para o debate com a certeza absoluta de que suas ideias são as corretas, com a certeza absoluta de que não mudarão de ideia durante o debate, e com a grande esperança de que todos acreditem nas ideias dele e não nas ideias do outro. Então, não há a menor chance de uma troca de pensamento, de uma evolução. Cada um vai sair do debate pensando exatamente como pensava antes. E vai dizer, até com grande orgulho, eu nunca mudei de ideia. Isso é muito ruim. Imagina nunca mudar de ideia. Nós não gostaríamos, por exemplo, de um bom prato de camarão. Nós continuaríamos gostando somente do leite, e de preferência do leite materno. Nós mudamos com a evolução. E precisamos mudar para o nosso bem, para a nossa compreensão. Nós não podemos dizer, eu falo até hoje como eu falava quando eu tinha 2 anos de idade. Isso vai ser considerado um problema e será, de fato, um problema bastante sério. Isso ocorre exatamente por aquela ideia de viver no modo ter. Os debates que nós assistimos seriam, fazendo uma metáfora, como um dançarino especialista em tango que se encontrasse como uma porta-bandeira de escola de samba, uma especialista em samba. E os dois iriam dançar uma música. Primeiro, tem que ser tango. Não, tem que ser samba. Tudo bem, tem que ser tango, mas eu vou dançar o tango como samba, porque o samba é a melhor dança. Não, tem que ser samba, mas eu vou te ensinar a dançar o samba como tango. Isso é uma dança no modo ter. O que aconteceria? Primeiro discutiriam sobre a música. Depois, quem sabe, criariam uma mistura horrorosa de samba e tango que ninguém ia ler. E o tanguista dançando tango e a sambista dançando samba não seria uma dança, seria um desencontro absoluto. Isso seria dançar no modo ter. Eu tenho a razão, eu tenho o conhecimento da dança e é só o meu conhecimento que serve. Esse exclusivismo é que não nos permite muitas vezes evoluir, cultivar ideias novas, como as ideias que surgem hoje, por exemplo, na física quântica. Nós todos fomos criados dentro do mecanicismo, com aquela noção rígida de tempo e espaço. O espaço é esse imenso continente do mundo. O mundo está contido no espaço. E o tempo é algo fixo e imutável. A relatividade provou que nada disso é verdade. Mas nós estamos acostumados com aquelas ideias.
E até o ponto que Einstein disse que o senso comum seria o conjunto dos preconceitos que nós adquirimos até os 18 anos. Porque há muitas coisas na ciência que contrariam mesmo o senso comum. E nós não temos condições de exemplificar com os fatos do dia a dia, que fogem mesmo à nossa compreensão. Mas nós vamos evoluindo, nós vamos entendendo, nós compreendemos que a verdade tem sua historicidade e que nenhum de nós é o seu proprietário. Alguns sabem que podemos conhecer grande parte da verdade. Outros acham que eles têm a verdade. E esse possuir, a verdade é deles. E ninguém pode se intrometer na verdade deles, que é plena, absoluta, imutável, porque é algo de sua propriedade, no qual os outros não podem mexer, não podem se imiscuir, sob pena de adulterá-la. Essa ideia de ter o pleno conhecimento que prejudicou muito toda a evolução científica. Quando os cientistas pensaram que já tinham concluído tudo a respeito do planeta, a respeito do mundo, da vida e do homem, entenderam que novas ideias iriam surgindo e que nossa compreensão poderia ir se ampliando pouco a pouco. Se pensou muito tempo que nós éramos simplesmente o resultado da nossa biologia. Hoje nós sabemos que vamos além da biologia, que a biologia predispõe, mas não impõe. E nesse conflito entre o ter e o ser, nós devemos buscar o ser, que não significa, não é um maniqueísmo. Então quem é não pode possuir nada. O ser elimina o ter, não. O ser pode ser acompanhado do ter. O grande detalhe é que existem pessoas que possuem, possuindo o que é o natural, mas existem pessoas que possuem possuídas. Nós temos vários exemplos, até em Walt Disney, o tio Patinhas, o pato mais rico do mundo. Então, é o maior ser em matéria de teres, tio Patinhas. Mas tio Patinhas não vive feliz. Tio Patinhas tem um concorrente em quem tem mais dinheiro, o Pão Duro McMoney. E o tio Patinhas faz buracos na sala, andando em círculos, quando sabe que o outro tem 20 centavos a mais do que ele e precisa superar aquilo tudo. Então, ele não usa aquilo que tem, ele é usado pelo seu ter. O seu ter criou uma personalidade de tal vulto, de tal grandeza, que maneja toda a sua existência. Ele não usa os teres para si, para uma viagem prazerosa, para uma visita a museus, para adquirir livros, para adquirir cultura, pode ser até para adquirir outros bens, bons automóveis, até aviões, por que não? Ele não usa. Ele vive pobremente porque se tornou escravo do ter. É o alerta que faz Saint-Exupéry, no Pequeno Príncipe, quando diz que as pessoas adultas amam os números. E ele diz claramente, o Pequeno Príncipe, dizendo que é difícil concordar e conviver com os adultos, ele diz, se eu conto a alguém que tem um amigo, as pessoas adultas, as pessoas grandes, como ele chama, não vão me perguntar qual é o tipo físico do meu amigo, como é a voz do meu amigo, qual é a brincadeira preferida do meu amigo, o que meu amigo pensa a respeito da nossa amizade. Não, elas vão perguntar, talvez, qual é a altura do meu amigo. Esse é um dado numérico. Onde mora o meu amigo? Qual é o tamanho da casa do meu amigo? Quanto ganha o pai do meu amigo? Talvez esse quanto ganha o pai do meu amigo seja muito importante para eu saber se devo continuar ou não com a minha amizade. E termina dizendo que é muito difícil convencer com os adultos. Os adultos nesse sentido. As crianças têm mais esse sentido do ser. E quando nós sentirmos bem o ser, nós poderemos fazer transformações importantes na nossa vida. Há uma passagem muito interessante de Einstein, em uma entrevista, quando lhe perguntaram como é que ele conseguiu ter ideias que outras pessoas, em geral, não possuíam. Como é que ele conseguiu chegar a esses pontos? Qual era o caminho do seu pensamento? E ele disse, quando criança, eu tinha muita dificuldade de falar.
Fui até levado a médicos que pensaram que eu teria algum problema do tipo neurológico. E como eu tive muita dificuldade de falar, eu sempre tinha que pensar bastante antes de falar. Quando eu consegui falar com facilidade, eu conservei a ideia de pensar antes de falar. E esse pensamento me levou, ele criou até as famosas experiências do pensamento, a ser um participante da vida. Por isso, o conhecimento científico, por exemplo, encarado nos modelos antigos, era um conhecer para dominar, era um conhecer para ter. O verdadeiro conhecimento científico, o conhecimento da espiritualidade, é um conhecimento para partilhar, onde as regras do ter não valem. Nos sentimentos de espiritualidade, valem as regras do ser. Quem ama não gasta o amor. Quem faz o bem não gasta o bem. Quem desenvolve empatia não gasta a empatia, porque isso é ser e não ter. O ter segue regras aritméticas. Vamos admitir que eu disponho aqui de um bolo muito gostoso e muito bonito. E eu vou dar um pedaço desse bolo para um amigo. Por maior que seja a minha vontade, no domínio do ter, que é o domínio da aritmética, ao dar um pedaço do bolo, eu tenho um bolo menos um pedaço. Eu reduzi os meus teres. Eu tive um desconto no meu ter, eu tive uma redução no meu ter, embora eu faça com a maior de todas as felicidades. E aí a felicidade é outro departamento. A felicidade de compartilhar, a felicidade de dar esse pedaço ao amigo. Embora eu fique com um bolo menos um pedaço, eu estou um pouco mais feliz, eu estou um pouco mais alegre por ter conseguido partilhar. Então, nós somos o nosso pensamento, os nossos atos positivos, nós somos o nosso ser integral em evolução e não um ter que não é definitivo e do qual nós podemos nos servir, mas ao qual nós não devemos servir. Logo, quando a gente está preso aos teres, nós estamos presos a uma corda que não nos permite voar, que não nos permite ir além. Estamos vitimados pelo medo de perder algum objeto, alguma coisa. E daí nascem aquelas pessoas que guardam tudo e não se desfazem de nada, porque tudo que é ter pode fazer falta. Móveis velhos, comidos de cupim, faz uma doação. Não, esse móvel é uma grande recordação da minha infância. Disco de vinil empoeirado. Se tem um aparelho para tocar, tudo bem, mas não tem. Não, esses discos aqui eu ouvia quando eu tinha 18 anos. Então, eu agora, aos 75, não quero me liberar desses discos que eu ouvia. Isso é viver no modo ter e é muito angustiante. É muito preocupante viver dessa maneira. Vivendo no modo ser, nós vamos trocando ideias com nossos amigos, nós vamos evoluindo, nós podemos ter verdadeiramente amigos. E essa história toda do ter em vez do ser prejudica muito, até mesmo as nossas amizades. Eu tenho um amigo porque ele tem as mesmas ideias do que eu, então eu possuo o pensamento dele. Há pessoas que confundem certidão de casamento com certificado de propriedade de semovente. E é completamente distinto uma coisa da outra. Nós só podemos amar no modo ser. Porque quando amamos, e quanto mais amamos, mais temos capacidade de amar. Não é coisa material que diminui, mas nós nos gratificamos com o sucesso da pessoa amada, ao invés de fazermos uma divisão. E assim é no caminho do conhecimento. Quando nós damos um conhecimento a alguém, nós não ficamos menos conhecedores. Pelo contrário, a pessoa, às vezes completamente leiga naquele assunto que nós estamos tratando, nos dá uma ideia. Essa ideia pode enriquecer o nosso conhecimento. Nós não diminuímos o conhecimento ao dá-lo e nem devemos nos constranger ao recebê-lo, porque ninguém é completamente conhecedor, nem mesmo de um único terreno. Todos nós temos muito a aprender. E quando vivemos no modo ser, nós estamos abertos a essa aprendizagem. Nós temos no sentido não material do ter, nós temos as nossas ideias, nós possuímos as nossas convicções, mas nós podemos mudá-las
dentro de uma argumentação lógica. Agora, se nem sequer ouvimos, aí nós conhecemos no modo ter. Se nós conhecermos no modo ser, nós seremos capazes de ouvir, nós seremos capazes de ampliar o nosso conhecimento e assim nos tornarmos mais felizes, mais humanos. Tudo isso que se começou a falar antes da pandemia e se falou muito durante a pandemia, até os nossos filósofos de televisão começaram a falar coisas que nunca diziam antes, os dons da espiritualidade, o crescimento da espiritualidade, pois o crescer da espiritualidade é exatamente viver em modo ser. Esse crescimento da espiritualidade, desenvolvendo a empatia, desenvolvendo a caridade, nós aprendemos, mesmo com a pandemia, que não existe o problema do outro isoladamente. A grande lei da física quântica é a chamada lei da interconectividade. Todos nós, numa medida maior ou menor, estamos interconectados. E se estamos interconectados, esse dom da espiritualidade é exatamente o nosso crescimento. Frisando sempre que espiritualidade não significa necessariamente religiosidade. Um ateu pode ser profundamente espiritualizado. Ele apenas adotou a crença, porque ateísmo é uma crença, para desgraça deles. Não gostam de saber isso, mas é uma crença e não uma filosofia. É uma crença no não existir, como existe a crença no existir. Mas mesmo nessas condições, pode ser espiritualizado. Quem é capaz de ouvir, de compreender o problema dos outros. Eu dizia, quando lecionava na Faculdade de Direito para os alunos, que falar corretamente é uma obrigação no exercício do direito e deveria ser uma obrigação para todo mundo, embora haja um grupo que quer assassinar a linguagem, assassinar as artes, acabar com todo e qualquer tipo de pertencimento para que pertençamos somente ao Estado. Isso é viver no modo ter. É desqualificar a arte, é transformar pornografia em poesia no seu conceito, o que é profundamente lamentável. Mas eu dizia que os alunos tinham obrigação de falar corretamente. E se alguns achassem necessário, um curso de oratória não faria mal. Mas frisando o seguinte, existem muitos cursos de oratória esparramados pelo país. E não conheço o curso de escutatória. E um curso de escutatória seria extremamente útil para as pessoas que não sabem ouvir, que falam, e quando o outro responde, elas estão fazendo apenas uma pausa para implementar o seu pensamento sem tomar conhecimento da ideia do outro. São os proprietários da verdade. O ter a verdade como sua propriedade é a pior das sensações dos teres, porque nos confunde e não nos permite qualquer tipo de evolução. Eu acredito, pelo adiantado horário, eu não tenho agora nenhum compromisso, mas pelo adiantado horário que eu possa ficar aqui para que os amigos possam perguntar à vontade, já me reservando sempre, como de costume, o direito de dizer não sei, porque sair da palpite atravessada naquilo que não se conhece é ruim. E ficar enrolando sem dizer nada, isso a gente assiste bastante na televisão. Muito obrigado, Moacir. Nós vamos, então, abrir a possibilidade de os amigos formularem questionamentos. Alguém se inscreve? Mauro, com a palavra. Professor, tudo bom? Prazer revê-lo. Tudo bem, obrigado. Só a Covid, mas vai ver. Não só, não sou muito da área, mas o que eu estou vendo é o seguinte, o que o senhor atribui? Porque crer, a gente crê em Deus. Fé é uma coisa inabalável. Agora, ciência, a gente não crê. A gente usa o método científico para ver se é verdade ou não, e daqui a um pouco a nossa verdade em ciência muda de um dia para o outro, como tem mudado, aliás. Na física, então, eu sou químico, então tem mudado bastante. O que o senhor atribui a essa grande imprensa de transformar a ciência numa religião e está manipulando há pelo menos 2 anos que
Eu creio na ciência. Eu gostaria da sua opinião sobre isso. Bom, primeiro, a frase "eu creio na ciência", como um amigo já disse, é uma frase que já pega pela base. Ciência não é questão de crença. Mas, com a polarização política lamentável que nós vivemos nos últimos tempos, e não é só no Brasil, é um problema universal. O homem tem essa ânsia de possuir a verdade e pegou pela base. Pegou, a verdade é o meu clube de futebol, a verdade é o meu corredor automobilístico preferido, a verdade é a minha ideologia política. Então, a grande imprensa fez horrores em relação a isso. Porque diziam as coisas absolutamente absurdas, alguns preceitos de lógica que se mantêm. Por exemplo, o chamado princípio de terceiro excluído, embora haja umas exceções em algumas subpartículas quânticas. Mas o terceiro princípio da lógica aristotélica, que funciona muito bem no nosso dia a dia, chamado princípio do terceiro excluído, dizia que não é possível A e não A ao mesmo tempo e no mesmo lugar. E é o que nós vimos o tempo inteiro, todos dizendo, falar em nome da ciência. Eu fiz um pequeno artigo naquela época, propondo que fosse escrito um decálogo da ciência, mais ou menos no estilo do decálogo da lei mosaica, cujo primeiro artigo podia ser repetido nos outros 9. Não tomar seu santo nome em vão. Porque o que se disse de bobagem? Gente que não tem a menor condição, isso é que é ruim. A pessoa tem que ser consciente da sua posição. E eu vi muitos jornalistas aí metidos a saber tudo, porque entrevista sobre todas as coisas, dizendo horrores dentro da biologia, principalmente na biologia, que foi o setor mais utilizado. E outra coisa que foi muito importante, agir com verdadeiros torcedores fanáticos de clubes. De onde vem essa ideia? Não se discute a ideia. De onde vem essa ideia? Do grupo A, o grupo B unanimemente rejeita. É anticientífica. De onde vem a ideia? Do grupo B, o grupo A unanimemente rejeita. Tem um grupo que ficou mais forte, conquistou mais a chamada grande imprensa, e que prestou um grande desserviço. Porque há uma diferença entre nós termos um temor normal e nós entrarmos em pânico. E o que aconteceu no início da pandemia, e foi um grande desserviço da imprensa, e o Dalai Lama já advertiu sobre isso há muito tempo, foi transformar cuidado em pânico. O sujeito que ia dormir tinha infelicidade de dormir lendo aquele noticiário, vendo pessoas jogadas em vala comum, abrindo fosso para caixão. Isso não é visão para quem vai dormir logo em seguida. Catastrofismo não é um aviso natural de todas as coisas. Nós temos que saber da verdade. Nós temos que tomar os nossos cuidados. Agora, imaginemos que a gente acorde um dia e vai ter que percorrer um trecho a pé numa cidade e veja um noticiário onde só mostra a gente a pé sendo assaltada, tendo um AVC no meio do caminho, atropelado com o automóvel que subiu na calçada, aí a gente não sai de casa se entrar nessa vibe. Então, o que houve foi muito ruim, a ponto que as pessoas continuam a dizer que falam em nome da ciência, sem ter a mínima noção de ciência. A vacina é plenamente eficaz, falo em nome da ciência. A vacina não adianta nada, falo em nome da ciência. E conforme o grupo a que pertencesse, cada um mantinha isso, ao invés de chegar àquele justo meio termo. Não existe a panaceia universal, não existe um remédio infalível. Mas nós temos que trabalhar agora em termos de estatística. Mas achei excelente essa tua observação. E essa mania continua, né? E exatamente isso, ciência não é questão de fé. Eu posso fazer uma teoria e acreditar nessa teoria. Até aí é uma questão de acreditar na teoria. No momento em que a teoria é comprovada ou não, já não é mais uma questão de crer. E o mais interessante é que o verdadeiro cientista é diferente do fanático. Só é fato científico aquilo que é passível de uma experiência que mostre ser verdadeiro ou falso. Então, se eu disser, por exemplo, agora existem muitos anjos aqui nos assistindo e nos dando a sua luz. Isso pode ser verdade ou não, mas não é fato científico. Por quê? Porque não existe uma experiência que demonstre se o anjinho está aqui ou se ele não está aqui. Quando Einstein fez a teoria da massa da luz, que a luz, tendo massa, podia se curvar, podia ser atraída por um corpo de grande massa, foram feitas experiências, uma aqui no interior do Ceará, durante um eclipse, que mostraram que a luz se encurvava ao passar perto de grande massa. Que a posição aparente de uma estrela antes e depois do eclipse era diferente.
Essa experiência poderia ter provado o contrário. Isso é ciência. A experiência vai demonstrar sim ou não para uma determinada afirmação, ou ainda vai demonstrar um certo grau de probabilidade de o fato acontecer ou não. Mas isso é ciência. Crença é subjetiva e não é fato científico. Ok, obrigado, Moacir. Pela ordem de inscrição. Boa pergunta. Pela ordem de inscrição, Eduardo Fará. Depois, Marcelo Cabeda. Com a palavra, Fará. Boa noite, professor. Muito obrigado por brindar esse... Estão me ouvindo bem agora, sem eco? Está muito bem. Tá, muito obrigado. Eu só queria agradecer e rapidamente fazer uma pergunta para o senhor, professor. Qual a relação entre a conscienciosidade, o ego e o modo ter? A conscienciosidade, o ego... E o modo ter, que o senhor está explorando. E o nosso a questão ser. da percepção. Porque o ser está num nível... Sim. Olha, existe diferença e é um assunto de grande profundidade, onde não há uma concordância absoluta. Não existe, por exemplo, um ramo da filosofia ou da psicanálise que concorde integralmente a respeito disso. O que nós chamamos o nosso ser contém o ego. Há alguns que entendem o ego como o grande inimigo, como aquele que nos força a situações que não seriam as melhores para nós. O ser seria o conjunto de tudo. Outros entendem que a consciência, num sentido mais espiritual, seja a nossa essência. Mas o que se sabe, por exemplo, em algumas experiências de física, é que a consciência do observador altera o comportamento das partículas subatômicas. Mas, embora saibam que isso é verdade, os cientistas confessam que ainda não sabem exatamente o que é a consciência. Ainda não tem uma definição precisa do que seja consciência. Aí, acredito que cada um de nós tem o seu posicionamento. Podemos entender a consciência como aquele algo que nos faz saber se estamos agindo corretamente ou não, se estamos tomando conhecimento da nossa realidade. Isso, então, integraria como parte importante o nosso ser, enquanto o ego, Freud dividiu em ego, superego e id. O ego, nessas conceituações mais modernas, seria uma espécie do antigo superego, aquilo que nós queremos mostrar aos outros que nós somos. Mas não existe que eu conheça uma distinção absoluta entre tudo isso, e é motivo de grandes debates. Acredito que cada um de nós possa ter a sua ideia, e eu, lamentavelmente, não tenho uma resposta definitiva para essa questão, que é muito interessante e que é um bom sujeito para nós pensarmos. Qual é a diferença, como nós classificamos, porque muitas vezes o problema começa na divergência de conceitos. Quando eu falo em meu eu ou meu ser, o que eu estou dizendo com esse eu? Quando eu falo em superego, quando eu falo em ego, a classificação inicial do Freud era ego, superego e id. O ego seria o atual, o superego o desejado e o id, lá, o mistério do inconsciente. Mas não há uma unanimidade, e cada um de nós pode ter o seu pensamento a respeito disso. E temos sempre o nosso pensamento a respeito do que nós queremos ser, e cultivar o nosso ser a partir da nossa consciência. O ego, acredito, seja aquele ponto mais fraco. Olha lá, o cara fez um desaforo, vai deixar barato, vai deixar assim, mas eu só devo me deixar atingir por aquilo que está no meu nível. Na hora que eu for responder o desaforo, eu fui ao nível do desaforo. Na hora que eu responder ao mal educado, eu fui ao nível do mal educado. E vou perder, porque vou sair do meu nível normal. Quando a gente vai, por exemplo, fazer a bobagem de discutir com um grosso ou xingar, a gente não sabe o que pode acontecer, inclusive, do ponto de vista físico. E nós, se formos ofender alguém, que costuma ofender todo mundo, nós estaremos perdendo, porque essa pessoa tem muito mais capacidade de ofender do que nós. Ela tem muito mais grosseria reservada do que nós. E terá, no caso de um esforço físico, muito mais covardia do que nós. Que não chutaremos alguém deitado, mas não sabemos se o outro vai fazer isso. Então, dizem, numa corrente, digamos assim, majoritária, que esses impulsos mais fortes, mais negativos, que seriam alguma coisa ligada ao id, mais profundo, seriam a ação do ego, tentando obnubilar nossa consciência e assim prejudicando o nosso todo, que é o nosso ser. Mas nada definitivo.
Obrigado pela resposta. Por isso que eu perguntei sobre a conscienciosidade, né? Seria um nível de controle emocional, intelectual e científico. Por isso que eu perguntei, qual é a relação que tem da conscienciosidade com o ego e o modo ter. Mas na sociedade que nós vivemos, independentemente de ser de um lado ou de outro, é explorado o nosso ego para que a gente se manifeste. Isso Jonathan Haidt escreveu. Eu lhe perguntei, eu lhe agradeço a resposta, a pergunta que vai dar uma resposta. Obrigado, eu me sinto feliz pela resposta. E é um desfile de egos, né? Quem pode mais, quem sabe mais, quem está com a verdade, tudo é ego. E é uma batalha de egos e tentando, exatamente, muito bem observado, conquistar o nosso ego para um dos extremos, que para nós seria uma redução de nível do pensar. Tudo bem. Marcelo Cabeda. Tem que ligar o microfone. Certo. Muito obrigado, professor. Ótimas reflexões para a gente conversar. E até me levou a pensar em outras coisas fora, comparando com outros autores. Stephen Covey escreveu um livro chamado O Oitavo Hábito. Parece que ele teve a oportunidade de estar ao lado de Maslow, que teria escrito e apresentado a famosa pirâmide, né, do desenvolvimento humano, e que Maslow, no seu leito de morte, estava muito nervoso, porque ele dizia: a minha teoria está errada, está faltando uma última etapa. E Stephen Covey disse que, nesse momento, eles chegaram à conclusão que deixar um legado é o último estágio do desejo, não é a autorrealização. A autorrealização chega num determinado momento, depois é deixar um legado. E essa ideia de deixar um legado, eu acho muito interessante a gente pensar que todos nós podemos deixar legados, desde que a gente consiga encontrar a nossa própria voz, porque se a gente não estiver sendo capaz de exercer a nossa própria voz, é muito difícil a gente poder ajudar outras pessoas a exercerem a própria voz. E isso eu acho muito interessante também, como Covey coloca, né? O que é poder ser o meu ser mais natural? É quando eu consigo colocar o meu talento, a minha paixão, a minha capacidade e o meu espírito, tudo em harmonia, para realizar alguma coisa que está lá no universo, no meu entorno, né? E quando eu consigo fazer isso, eu alcanço a minha voz. E aí o lance é a gente continuar se desenvolvendo, sempre procurando ajudar mais alguém. Exato. Existe um livro, um psiquiatra americano que escreveu sobre a coragem de criar. E ele diz exatamente isso, que para criar, nós precisamos primeiramente ter coragem. E ele dá uma definição muito interessante da criação. Quando se diz a árvore de um pintor numa tela, não é exatamente a árvore que está ali na rua, na natureza, porque senão a fotografia eliminaria completamente a necessidade da arte de pintar. As estrelas que o Van Gogh viu e pintou não são as estrelas que nós enxergamos olhando na noite. Então ele diz que a criação, principalmente a criação artística, resulta de uma penetração do eu natural do artista na natureza. E estes dois entes, o artista e a natureza, o artista em seu pensamento, em sua consciência, e a natureza, geram uma fecundação. Dessa fecundação surge a obra de arte, que não é nem igual ao eu do artista, nem igual à natureza. É a arte de criar, Roland May, a coragem de criar. E isso é muito interessante, porque nós precisamos, para deixar algum legado, ter a coragem de usar a nossa voz, de usar o nosso talento, de usar o nosso conhecimento. Infelizmente, sistemas religiosos antigos, aqueles que em tudo viam o pecado, viam o mal, ensinaram-nos uma falsa humildade. Quem sou eu para dizer qualquer coisa? Então, nós ficamos no estágio daquele cidadão que marca o encontro com a pessoa amada e no dia não vai, porque se contentou em marcar o encontro. São aquelas pessoas que dizem: se eu quisesse, eu poderia ser um grande artista. Se eu tivesse estudado mais, eu teria passado no vestibular e no outro ano vai ser de novo. Esse tempo verbal para vontade e desejo não serve, né? Porque já nasce morto, né? Já nasce do passado. Exatamente. E, nesse sentido, nós não podemos confundir a humildade com deixar de cumprir a nossa tarefa. Nós temos que ter consciência, isso aí o amigo colocou de modo excelente, eu tenho que ter consciência de que algum talento eu tenho, de que para alguma coisa eu sirvo, senão eu vou abdicar da possibilidade de deixar um legado.
que eu só poderei deixar emprestando a minha voz, emprestando o meu talento. O pintor só será conhecido se ele deixar um quadro pintado. Se ele só imaginar o quadro, ele não será conhecido. Na música, a mesma coisa, embora o conceito de música hoje seja uma coisa horrorosa, mas na música, é sempre exatamente o mesmo, e não ter essa falsa humildade. Essa falsa humildade gera uma armadilha que os psicólogos conhecem muito bem. Ah, eu sou muito humilde. Ah, eu não sei nada. Ah, não tenho especialização em nada. No momento em que se pensa assim e se fala assim, cuidado, podemos estar dando uma ordem para o cérebro e ele pode acatá-la. Na hora de um concurso, eu não sei nada, eu não sirvo para nada, eu sou muito humilde, não sei nem a tabuada, e o cérebro vai agir de acordo com essa instrução. E aí aquela pessoa super iluminada, que sabe muita coisa, vai rodar no concurso. Por quê? Porque ficou nervoso. Por que ficou nervoso? Muitas vezes, não sempre, não há uma generalização, mas muitas vezes pelo uso dessa falsa humildade. É o que as modernas pedagogias erradamente ensinam. O professor deve entrar em aula e, de modo humilde, dizer: eu estou aqui para aprender com vocês. Se o professor disser: eu estou aqui para aprender com vocês, algum aluno mais safado, mal intencionado, pode dizer: então, professor, o senhor senta aqui, que eu vou ir para o seu lugar e vou ganhar o seu salário também, que o senhor disse que não é muito, em geral esse queixo. O senhor disse que não é muito, mas existe. Então, não tem essa de eu vir aqui para aprender com vocês. O professor vai ensinar. Porque supõe-se que, naquele ramo de atividade, ele conheça mais com o aluno. É um princípio muito comum na física, princípio dos vasos comunicantes. Só há transmissão de líquido se existe diferença de nível. É muito simples. E essa falsa humildade não leva a nada. Nós devemos acreditar nas nossas possibilidades e procurar sempre melhorá-las, sempre saber que podemos melhorar. Presser. Obrigado. Primeiramente, professor Moacir, parabéns e, assim como eu, obviamente, todos os demais também apreciamos muito as suas palestras, as suas conversas, porque elas são instigantes, né? Elas nos fazem um pouco refletir e pensar. E quando falavas, eu estava imaginando que tu colocasses assim o ser e o ter como duas coisas que são isoladas, né? Mas, na realidade, não são e nem são antagônicas. Porque todo ser tem que ter, no mínimo, alguma coisa, né? O mínimo, alguma coisa mínima. Então, o que, na sua reflexão, importa é saber o que prevalece, seria a teoria da prevalência, né? Se é ser ou é o ter. E aí me lembrei da engenharia. Enfim, durante muito tempo eu fui professor de resistência dos materiais, né? E na resistência dos materiais você simula o comportamento de um corpo, né? Todos os corpos são elastoplásticos, mas até um determinado momento você considera, por simplificação, já que seria muito complexo você traduzir matematicamente um comportamento aleatório, né? Você diz que o corpo é elástico quando ele é predominantemente elástico, né? E um corpo é plástico quando ele é predominantemente plástico, né? Mas, enfim, agora, você está ciente desta simplificação e, por isso, você utiliza alguns instrumentos, né? Por exemplo, num cálculo estrutural, a segurança, né? Você tem um coeficiente de segurança exatamente porque você sabe que não está traduzindo completamente a realidade. Então é isso, né? Eu acho que no direito também, né? Tá aí o Paulo Regis, né? Tem a questão da prevalência, né? É um princípio. Eu acho que no ser e o ter, o que devemos, na realidade, dizer assim, não é que nós devamos não ter nada. O que nós temos é que fazer com que o ser prevaleça sobre o ter, né? Enfim, seria um pouco isto aqui, a minha reflexão sobre o que tu falaste, né? Perfeito, excelente. Gostei muito desse exemplo da classificação dos materiais, exatamente. Não há nada que seja completamente, infinitamente elástico, nem nada que seja infinitamente plástico.
nós classificamos exatamente pela prevalência. Quando nós dizemos, por exemplo, que um cidadão é mal educado, não significa que ele não possa, até por acidente, ter um momento de boa educação. Mas nós classificamos sempre pelo que é prevalente, o que acontece muito na área do direito. Especialista, nosso amigo Paulo Regis, que não há definições assim absolutas. Muito enriquecedor esse comentário. Agradeço e é um exemplo que eu vou passar a dar quando falar sobre isso, a questão da prevalência. É elástico, então pode esticar até o infinito? Não, não pode. É plástico ou anelástico? Então não pode esticar nem um milímetro? Pode. E desse estudo nasceu outra palavra que o pessoal, quando entra na moda, nem sempre é feliz. Quando a gente estuda a resistência dos materiais, ao cálculo de até que momento o material pode resistir. Quando chega no grau de resistência máxima, ele ainda resiste um pouco mais fora daquela previsão, que se chama resiliência. E hoje o pessoal, acho que para querer falar bonito, usa resiliência em vez de resistência, quando não tem nada a ver. Mas tudo bem, é bom que usem palavras novas. Muito bem, meus amigos. Alguém gostaria de... Sérgio Rode, com a palavra. Olá. Prazer em revê-lo, professor. Já desejando Prazer. pronto restabelecimento, que passe rápido, como o meu Covid. Já que o senhor está sendo convidado, então... Exatamente. Me diga uma coisa, professor. Tendo em conta aqui, vamos me remeter às grandes escolas de filosofia, os grandes pensadores de então, cujo questionamento sempre foi a discussão nas praças do que é a vida, o existir, enfim, ética e tal. Tendo isso em conta, em que medida a humanidade, de alguns tempos, que nem tão curtos são, nós, em que medida estaríamos num novo ciclo da escuridão medieval sobre esse aspecto? Olha, se não estamos, está muito parecido. É preciso que exista alguma reação em termos de conhecimento, porque hoje há escolas que entendem que até o mérito é algo negativo. E se o mérito passou a ser algo negativo, em que plano nós estamos? Há uma tentativa, por causa de modelos antigos e superados, baseados no recalque, no ressentimento, há uma tentativa de obscurecimento desses valores exatamente para dominar, porque é mais fácil dominar uma massa inculta, que não é capaz de pensar por si mesma, que crê no argumento de autoridade, só que a autoridade não é intelectual, é uma autoridade eleita por simpatia, e crendo nisso é uma massa de manobra muito mais fácil. A gente observa que há alguns sistemas, algumas ideologias que não mostram nenhuma das suas vantagens, mostram só as desvantagens do outro. Ou seja, eu sou colorado, por exemplo, mas eu vou falar sobre futebol, eu não sou capaz de falar das vantagens do meu time, eu vou falar das desvantagens do Grêmio. Isso talvez indique que o meu time não tenha vantagens e que eu estou reconhecendo ou querendo fazer alguém crer que as minhas desvantagens, pelo menos, são menores do que as desvantagens do outro. Há até hoje pessoas em todos os lugares falando na desvantagem de um grupo porque não tem que falar na vantagem do outro. E isso, como essa polarização exagerada, essa criada e artificial necessidade de escolha entre dois extremos é muito ruim. Nós sabemos que os extremos se chocam. Na política, por exemplo, a extrema-direita elimina os inimigos, mas se puder matá-los, vai matá-los com a mão direita. E a esquerda vai dizer que é feio matar com a mão direita. Mas quando a esquerda toma conta, a extrema-esquerda, ela também mata os inimigos. Isso nós temos vários exemplos vivos para citar. Só que mata com a mão esquerda. E diz que matar com a mão esquerda é bom, é justo. Matar com a mão direita é que é feio. Se tocam. Quando entenderem que matar é feio com qualquer mão, e que devemos buscar o acerto das ideias para chegarmos ao justo meio termo aristotélico, pode melhorar. Mas estamos numa fase de muita dificuldade, em que temos a responsabilidade de, no mínimo, já que o pensamento é uma forma de energia, pensar corretamente, nos reunirmos, falarmos de ideias boas, falarmos do progresso da humanidade, não só do lobo do homem, mostrarmos que o progresso é possível e desenvolvermos esperança em nós mesmos. Porque o homem é o único animal que se reúne para falar mal de si mesmo. Não sei se existe um congresso de abelhas para falar mal de si mesmo, mas acho que não.
Mas, para falar mal si mesmo, sim. Então, daquelas correntes pessimistas, e principalmente, acredito, temos que cuidar com aquelas correntes que eliminam qualquer tipo de pertencimento. Porque quem não tem nenhum tipo de pertencimento, não tem o pertencimento ético, não tem o pertencimento familiar, não tem um pertencimento religioso, essa pessoa é facilmente manobrável, é facilmente dominável. E há grupos que querem acabar com qualquer tipo de pertencimento. Então, família, carta fora do baralho. Arte, carta fora do baralho. Ética, carta fora do baralho. São caprichos antigos, isso não existe mais. E se conseguirem provar que isso não existe mais, conseguirão criar o caos. São tão ignorantes que pensam criar o caos para governá-lo, mas não sabem que o caos, por definição, é ingovernável. Muito Muito bem. obrigado. Excelente. Nós vamos expressar aqui, professor Moacir, a nossa gratidão, mais uma vez, por nos brindar com suas instigantes reflexões. Nós queremos agradecer a participação de todos e, por derradeiro, nós informamos que o nosso próximo evento será a palestra do professor Jair Sarmento da Silva, sobre o conflito entre Rússia e Ucrânia. Oportunamente, nós iremos divulgar a data. Amigos, nossos trabalhos estão encerrados e desejamos a todos uma boa noite. Até breve. Boa noite. Obrigado. Boa Boa noite. noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado a todos. Saúde. Obrigado. Obrigado.